episódio de hoje vamos aprender a preparar recheios de salgadinhos veganos e modelagem. O primeiro recheio é o de proteína vegetal ou carne de soja. Eu estou usando aquela mais miudinha, tá? Bom, a gente vai deixar hidratar por 15 minutos em água morna, escorrer a água e espremer bem a proteína para sair o máximo de líquido da hidratação possível. Na panela, a gente vai dourar num fio de óleo ou azeite a cebola roxa e o alho. Quando ele estiver bem dourado, a gente coloca azeitona e pimentão. Eu gosto sempre de colocar 2 cores de pimentão, porque aí você deixa mais saboroso e mais colorido o prato. Caso você goste, você pode acrescentar o pimentão verde também. Em seguida eu coloco só um pouquinho de molho de tomate para essa minha misturinha não queimar, não grudar no fundo da panela. Coloco um pouco de sal, mas não muito, porque aqui a gente ainda não tá provando para ver se tá bom de sal. E aí sim eu acrescento a minha proteína. Eu vou misturar bem e caprichar nos temperos em pó. Eu tô usando pimenta do reino, curry e louro, mas você pode ficar à vontade para usar os temperos que você mais gosta. Bom, eu vou misturar bem, acertar o sal e como o nosso recheio ele não pode ficar muito aguado, eu não vou cozinhar em água, eu vou cozinhar em molho de tomate. Eu vou deixar bem suculento, mas um recheio mais sequinho. Isso para facilitar na hora que a gente for rechear o salgadinho e fechar. Quanto mais aguado o recheio, mais complexo é o processo para fechar o salgadinho. Agora a gente vai aprender a fazer o recheio napolitano, um recheio super simples e que todo mundo adora. Bom, a gente coloca na panela cebola roxa. A cebola roxa é um pouquinho mais cara, mas ela tem um sabor mais característico e dá um toque especial no salgado. Mas você pode usar a cebola branca mesmo. A gente doura num fio de óleo ou azeite e em seguida acrescenta o tomate picadinho. A gente vai deixar ele secando ali na panela, enquanto isso vai preparar a nossa misturinha para o recheio. Eu estou usando um queijo industrializado, vegano, que vem em pó. Ele é feito à base de mandioquinha. Na internet você consegue achar esse queijo à base de mandioquinha de diversas marcas e também comprar pela internet. O modo de preparo de todos esses queijos é o mesmo. Você começa misturando o pozinho com óleo e depois de ter misturado bem, você acrescenta água e vai mexendo até engrossar. Caso você queira uma receita desse queijo caseiro, um queijo à base de mandioquinha, de batata, eu vou deixar um link com a receita aqui na descrição do vídeo, bem como todos os ingredientes. Bom, o segredo aqui é não deixar esse queijo nem muito ralo, nem muito duro. Muito ralo porque senão a gente vai criar um líquido e não vai conseguir usar para recheio. Muito sólido também não vai ser preciso, porque a gente vai gastar muito queijo e não vai ser necessário tudo isso. Bom, assim que o tomate já secou, eu coloco um pouco de sal e despejo aqui o meu queijo vegetal. Se ele ficar muito consistente e você perceber isso, assim como o meu vai ficar, e você quiser botar um pouquinho mais de líquido nele, né? Você pode colocar água depois. Só tenha cuidado para não deixar muito ralo, porque aí fica difícil de salvar mesmo. Só acrescentando mais queijo consistente, ok? Bom, na panela o queijo vai engrossar rapidinho. Você vai botar o orégano e aí você vai dosar. Quer deixar mais líquido? Coloca um pouquinho de água. O meu ficou assim, ó. Essa é uma textura que eu consigo trabalhar. Caso você não tenha muita experiência com salgados, deixa mais firminho que vai ser mais fácil. Agora vamos aprender a modelar coxinha. Bom, para modelar as coxinhas, a gente vai começar fazendo uma bola. E aí, para o tamanho da coxinha ficar padrão, a gente vai medir sempre o tamanho dessa bolinha inicial. Elas têm que estar todas bem parecidinhas. A gente vai abrir essa bola, vai achatar, só que não pode deixar fino, gente. É super importante que essa massa esteja mais grossinha, para não rasgar na hora de modelar. A gente coloca aqui nos nossos dedos, formando um anel. A gente coloca um pouquinho de recheio no centro. E aí,
Com delicadeza, a gente vai empurrar um pouquinho o recheio para baixo e fazendo um movimento com esses 2 dedos que formaram um anel, a gente vai formar o biquinho da nossa coxinha e vai ajustando com os dedos em forma de pinça esse acabamento da coxinha. Se a massa estiver muito fina, ela vai rasgar, porque para fazer o biquinho a gente dá uma leve tracionada na massa, né? Bom, para fazer rissoles, como é que a gente modela, Deb? Muito fácil também, a gente começa com a bolinha. A bolinha também vai determinar o tamanho do nosso rissoles, só que para o risole ficar todo homogêneo, a gente também tem que se guiar pelo tamanho desse mini disco que a gente vai fazer. Então, toma como medida a palma da tua mão, se você estiver fazendo num tamanho para coquetel, ok? Também não pode deixar muito mole. Olha aí, eu vou colocar em forma de anel os meus dedos e vou fazer uma leve tração para baixo, para fazer tipo uma canoa com a minha massa, tá vendo? E aí eu vou colocar bem no meio um pouquinho de recheio. Maior erro é colocar muito recheio, porque aí vai vazar, você não vai conseguir fechar. E se você não conseguir fechar, por mais que você tenha caprichado na generosidade aí do teu recheio, ele vai vazar e vai desperdiçar tudo no óleo, ainda estragando o óleo. Então, a dica é, não exagera no recheio. Agora vamos ver como é que a gente modela bolinhas. Aqui eu vou fazer uma bolinha de goiabada com tofu. E eu começo fazendo, claro, uma bolinha, igual aos outros salgados. Essa parte aqui do meio do dedo, com esse ossinho, eu vou fazer uma mini cratera e acomodar o meu recheio. Para fazer as bolinhas, eu aconselho que o recheio seja mais consistente, para facilitar, tá? Então, você pode escolher aí um queijo industrializado vegano que venha já em tabletes e você rala, ou um queijo mais firme vegano. Enfim, são muitas as possibilidades, até com proteína vegetal você consegue fazer. Bom, para fazer o acabamento você não pode fazer força nessa bolinha, tá? Você vai fechar ali como eu mostrei e de leve você vai arredondar. Esse é o resultado dos nossos salgados maravilhosos, suculentos, deliciosos, que comprovam que para fazer a festa você pode usar todos os ingredientes veganos que você vai arrasar. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu joinha aqui no YouTube para ajudar o nosso canal a alcançar mais pessoas. Se inscreve e acessa jornadavegana.com. Até o próximo vídeo.